uma doença febril aguda causada por um flavivírus, que é o vírus da dengue, que tem 4 sorotipos que causam doença em humano. Os 4 sorotipos circulam no Brasil. Então, como eu disse, é uma doença febril aguda, então caracterizada por febre alta, de início abrupto, de início súbito, acompanha dor de cabeça, especificamente atrás dos olhos, dores no corpo de uma maneira importante, mais musculares do que nas articulações, mas tem as duas dores, e uma sensação de prostração, de mal-estar, de ficar largado, né, do indivíduo da dengue. Em crianças pode vir acompanhada com náuseas, vômitos e diarreia, e às vezes apresenta exantema, que são manchas vermelhas na pele, mas frustro, não é muito importante esse quadro. A dengue é um vírus transmitido por um vetor, que é um mosquito do gênero Aedes. No Brasil, o Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue. A melhor medida disponível atualmente para combater a dengue é controlar a população do mosquito Aedes aegypti. E as melhores práticas para isso é controlar os criadouros, que são coleções de água paradas que ficam nos domicílios, no peridomicílios e nas cidades. É um mosquito essencialmente urbano. Está prevista para os próximos anos a possibilidade da introdução de uma vacina contra a dengue. Toda vez que você tem uma vacina para prevenir uma doença, se essa vacina for eficaz, ela é um excelente mecanismo de contenção de uma doença importante como a dengue. Para ter uma ideia, em 2013 nós tivemos mais de 1.300.000 casos. Em 2015 nós chegamos a quase 1.500.000 casos de dengue notificados no Ministério da Saúde. Então é uma epidemia importante, afeta o Brasil inteiro, mas precisamos planejar como vai ser a introdução da vacina contra a dengue no país. E o Ministério da Saúde contratou, são 4 estudos interligados, que vão avaliar diversos aspectos da ocorrência da dengue no Brasil, para que nós possamos definir quais populações, em quais localidades e de que forma utilizar a vacina quando houver uma vacina licenciada para uso. O primeiro estudo foi levantar os casos de dengue que ocorreram no Brasil nos últimos 15 anos e fazer uma descrição clínico-epidemiológica desses casos. Como é que se comporta, quais são os sintomas que apresentam, quais as diferenças entre as diferentes regiões do Brasil, qual a frequência de casos graves, quais as complicações, fatores de risco para hospitalização e óbito. Esse é a revisão dos estudos clínicos para nós termos uma ideia de como é a doença no Brasil. Depois desse estudo, está sendo feito um inquérito nacional de soroprevalência estratificado por idade. Ou seja, nós estamos em 63 municípios, cobrindo todos os estados do Brasil, à exceção do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, fazendo uma amostragem de 1.200 pessoas por município, de idades entre 1 e 20 anos de idade, para vermos como é que é a exposição prévia, a história de exposição prévia dessas pessoas com o vírus da dengue. Os dados desses estudos vão nos permitir calcular uma série de parâmetros epidemiológicos que são críticos para se definir a melhor política de vacinação. Depois desses 2 estudos que eu mencionei, nós temos mais 2 estudos interligados que avaliam o tipo de resposta imune do nosso sistema de defesa ao vírus da dengue. Como é que acontece, quais são os antígenos principais envolvidos, e uma outra questão que é a dengue grave está relacionada com uma hiperresposta inflamatória do nosso sistema imune. E nós vamos tentando identificar um pouco quais são esses mecanismos. Como é que se desencadeia essa resposta hiperinflamatória na dengue grave. E por último, fechando, depois que nós tivermos os dados desses 3 estudos iniciais que eu falei, nós vamos fazer um processo de modelagem para tomada de decisão, em que vão ser colocadas no cenário diferentes estratégias de vacina, e numa discussão com o painel de especialistas e através de técnicas de modelagem de decisão baseada em sistema de lógica fuzzy ou lógica nebulosa, nós vamos tomar a decisão de qual é o painel ou qual é a estratégia vacinal mais eficaz, dada a situação clínico-epidemiológica e do sistema de saúde do Brasil.
Existem 4 vacinas da dengue sendo pesquisadas no momento. A que está mais adiantada é uma vacina particular de uma empresa privada, uma empresa francesa, grande produtora mundial de vacinas, que é a Sanofi Pasteur, que já está com pedido de registro do produto na Anvisa. Nós temos uma outra vacina nacional, 2 vacinas candidatas nacionais, uma produzida num consórcio entre o Instituto Butantan daqui de São Paulo e o NIH, e uma outra em pesquisa no Biomanguinhos, que é o Instituto da Fundação Oswaldo Cruz. Essas 2 vacinas ainda vão entrar em estudos clínicos de fase 3, então o lançamento comercial, pelo menos 3 a 5 anos para a gente ter o lançamento comercial. Se a vacina for realmente um instrumento promissor para o controle da dengue, nós vamos controlar uma doença que é uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil e no mundo, pelo volume de casos e pelo impacto econômico que causa a ocorrência da doença. Diretamente, quando você consegue associar o Ministério da Saúde, desenvolver uma política pública de saúde baseada em evidência científica sólida, todo o país tem a ganhar. O Ministério, porque ele vai fazer uma política respaldada e com resultado previsível e otimizada. Então vai ter uma garantia de que os recursos utilizados para implantar essa política devem trazer o melhor resultado possível esperado dentre os diferentes cenários. E isso antes de tentar diferentes cenários na prática. Então essa é uma perspectiva bastante boa, isso já foi feito no Brasil. O nosso grupo já fez isso em 1992 com a implantação da vacina da rubéola e a tríplice viral no país. Foi feito em cima de estudos de modelagem como esses que nós estamos fazendo. E posteriormente também no estado de São Paulo nós fizemos um trabalho para verificarmos uma campanha de erradicação de sarampo, no momento em que sarampo retornou ao estado em 1996.